Chegamos agora ao momento especial do programa onde nós paramos para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estudamos nas últimas semanas as parábolas ensinadas por Cristo. E se você perdeu alguma dessas parábolas, só voltar no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você vai encontrar todas as 40 parábolas que estudamos aqui no programa. Vai lá na playlist do nosso canal e você pode assistir qualquer uma delas a qualquer momento que você desejar. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Todos os sábados, às 9 da manhã, no Espaço Novo Tempo, pertinho de você, nós estamos estudando esse curso bíblico aqui, ó, Ensinos de Jesus. E você é o meu convidado. Ao longo do programa, você vai ter vários endereços dos nossos Espaços Novo Tempo e você pode nos visitar sábado, 9 da manhã, nesse endereço que vai aparecer para você. E lá você vai aprender um pouquinho mais sobre esse curso. Para você que mora aqui no estado de Santa Catarina, eu quero aproveitar e oferecer para você esse guia impresso. Esse aqui é um presente do programa para você. Se você quiser solicitá-lo, basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp do programa, que é o 48 3281 3075. Lembrando, esta promoção é para os moradores do estado de Santa Catarina. Você que mora em outro estado, você pode fazer esse curso online em nosso site na internet, que é o bibliamais.com.br. Eu tenho ainda um convite muito especial a te fazer. Todos os domingos às 8 da noite, eu estou ministrando esse estudo bíblico na nossa Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Nosso endereço é Rua Joaquim Vaz, 1506. Você pode acessar a igreja pela Rua Joaquim Vaz, 1506, ou então pelo outro lado, pela Beira-Mar São José, ao lado da Renault Nissan. Temos um amplo estacionamento para receber você e sua família. Todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá estudando um pouquinho da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado, tá bem? E aí, já pegou a sua Bíblia? Vamos então para a nossa série que hoje se inicia. Hoje, segunda-feira, vamos começar aqui no programa uma nova série. O Grande Conflito e a Guerra no Oriente Médio. Todos nós fomos alarmados algumas semanas atrás com o início desta guerra entre Israel e Hamas. E nós queremos, a partir de hoje, durante 8 dias, estudarmos esse assunto à luz da Palavra de Deus. Quero convidar você, então, a tomar a sua Bíblia e a se juntar a nós nesse momento de estudo. Agora, existe uma pergunta que todo mundo está fazendo: por que os inocentes estão sofrendo? Por que pessoas inocentes sofrem e morrem? Qual é de fato a origem do sofrimento humano? Como tudo começou em nosso planeta? Esse será o tema de hoje. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu quero trazer para você aqui o Salmo 122, verso 6, onde o salmista nos faz um apelo. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Nós vamos orar aqui, durante esses programas, sobre a paz em Jerusalém, para que haja paz na cidade de Jerusalém, para que haja paz na terra dos palestinos, para que haja paz no Oriente Médio, para que haja paz em nosso mundo. Nós vamos orar para que Deus intervenha, para que haja paz para todos os povos. E é claro, quero convidar você a se unir a nós nessa campanha de oração, nesse movimento de intercessão por esses povos que estão sofrendo, por pessoas inocentes que estão morrendo, para que Deus atue no coração desses líderes, para que todos eles sejam tocados e que logo, logo essa guerra chegue ao seu fim. Por isso, quero convidar você para nós orarmos hoje pela paz em Jerusalém, pela cessação, pelo fim das guerras, para que haja paz no Oriente Médio, paz em todas as nações, e também orarmos para o estudo da Bíblia que vamos ter agora. Ora comigo? Nosso bom Deus, queremos a partir de hoje estudar a Tua Palavra e entendermos o que está acontecendo em nosso mundo. Às vezes parecem que as coisas estão fora de controle. Às vezes parece que ninguém está coordenando a história humana. Mas o que a Tua Palavra tem a nos ensinar sobre isso?
O que podemos entender do momento em que o mundo está vivendo? Precisamos da iluminação do Teu bom e Santo Espírito para respondermos a essas perguntas. Por isso, Pai, ao abrirmos mais uma vez a Tua palavra hoje, que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos juntos, todos os dias, estar orando para que essas guerras logo cessem, para que haja paz no Oriente Médio, para que haja paz na Ásia, na África, em todos os países envolvidos em guerra. E é claro, nós vamos mais uma vez olhar para a Bíblia e buscar na Bíblia as respostas. Como você já sabe, a Bíblia é o livro de Deus. Esse livro foi inspirado por Deus. E todos os assuntos que nós nos relacionamos, todos os temas que estão patentes para a humanidade, encontram orientações nesse livro. E é por isso que eu quero convidar você a refletirmos nesses próximos dias a respeito do momento em que o mundo está vivendo. Muitos estão preocupados com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Agora a guerra entre Israel e Hamas. Há uma preocupação, parece que estamos no limiar de uma terceira guerra mundial. A Bíblia tem algo a nos falar a respeito desse assunto? O que nós podemos entender com base na Bíblia sobre o momento em que estamos vivendo? E talvez, para sua surpresa ou não, nós vamos entender que esse conflito que existe em nosso planeta, ele não começou aqui. Ele começou no céu. E é isso que nós vamos entender a partir de agora. Por isso quero convidar você a partir de agora, nós abrirmos a palavra de Deus e entendermos o momento em que nós estamos vivendo. As notícias, as últimas que eu colhi, já falavam de mais de 6.000 mortos nesse grande conflito que está acontecendo nesta guerra lá do Oriente Médio. E aí surge a pergunta, por que as pessoas sofrem? Por que os homens entram em guerras? Por que há tanto sofrimento em nosso planeta? Por que há mortes? Por que há desigualdade? E nós vamos entender que nem sempre foi assim. Aliás, quero convidar você hoje para nós fazermos uma viagem ao passado e voltarmos a um momento anterior à criação do nosso planeta, do planeta Terra. Nesse momento, onde não existia ainda o planeta azul, Deus vivia com os seres que Ele havia criado, os seus anjos, no céu. Lá existe no céu um santuário. Aliás, Deus mora em um santuário. Sempre existia um santuário, porque o santuário é a casa de Deus. Inclusive, nesta série que vamos estudar sobre o grande conflito e a guerra no Oriente Médio, nós vamos abordar temas a respeito do santuário. Vamos entender sobre o santuário do céu, vamos entender sobre o santuário que Moisés construiu aqui na terra, o santuário que Salomão construiu, o templo de Salomão, e você vai perceber que este santuário que estava aqui na terra, ele fazia parte de um grande conflito. Ele estava envolvido num grande conflito entre o bem e o mal. Mas vamos chegar lá. Por hoje, volta comigo a esse momento anterior à criação do nosso planeta. Neste céu, tudo era harmonia. Deus havia criado os seus anjos, querubins, serafins, havia perfeita ordem no céu, até que de forma inexplicável e ilógica, o pecado surgiu em nosso universo. E o pecado vai surgir no coração daquele que era um dos maiores anjos, daquele que ocupava uma das maiores posições lá no céu. Seu nome, Lúcifer. Há 3 textos da Bíblia que falam a respeito do que aconteceu no céu antes mesmo do nosso planeta ser criado. Esses 3 textos da Bíblia, Isaías, Ezequiel e Apocalipse, vão nos ajudar a entender como que esse anjo, criado por Deus, um ser perfeito, nutre em seu coração o egoísmo, nasce o pecado e então começa uma grande rebelião no céu. A Bíblia nos mostra a respeito desta rebelião. A Bíblia fala como tudo começou. Na Bíblia nós temos explicação para a origem do mal nesse planeta e no universo. Aliás,
O mal não começou no planeta. O mal começou no céu, no universo. Então, esses textos que vamos ler hoje são textos riquíssimos e nos ajudam a entender como o pecado começou. E a consequência do pecado é o que estamos vendo hoje, por exemplo, na guerra que está acontecendo no Oriente Médio. São consequências do pecado, de uma rebelião que começou lá no céu. Então, pega a sua Bíblia e vamos comigo agora para esses textos. Eu queria começar com Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 28 do seu livro, declara: Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28, 14 a 17. Esse texto, ainda que esteja falando de um rei, de um governante nos dias do profeta, ele tem uma aplicação dupla. Ele também fala desse querubim cobridor que habitava junto ao Senhor. O texto diz: Tu eras querubim da guarda ungido. Permanecia no Monte Santo de Deus. A expressão Monte Santo de Deus é usada no Antigo Testamento em alusão ao santuário. Ou seja, esse anjo, ele estava na presença do próprio Deus dentro do santuário. Ele era um querubim cobridor. Bom, você sabe que os anjos possuem categorias, há uma hierarquia de anjos, né? Nós temos os querubins, os serafins, os anjos, e Lúcifer, Satanás, era um querubim cobridor. Ele estava na presença do próprio Deus no santuário celestial. Você se lembra que quando Moisés construiu o santuário terrestre, seguindo todas as orientações divinas, esse santuário possuía um pátio e dentro desse pátio que era cercado, havia ali a tenda da congregação. Esta tenda estava dividida em 2 compartimentos, Santo e Santíssimo. E dentro do Santíssimo estava a Arca da Aliança. Ela tinha sido feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Dentro dela estavam as 2 tábuas da lei de Deus e por um tempo também esteve a vara ou bordão de Arão que floresceu e um pote com maná, aquele pão do céu que Deus derramou enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto. Em cima da Arca da Aliança haviam 2 querubins. E entre os querubins, acima da arca da tampa, que é chamada de propiciatório, havia o brilho da glória de Deus. Esse brilho era chamado de Shekinah. Shekinah é uma expressão hebraica para falar da presença visível de Deus. Ou seja, a Shekinah se manifestava entre os querubins e era a indicação da presença divina. Se esse anjo, Lúcifer, era um querubim cobridor, isso nos leva a crer de que ele estava na presença do próprio Deus, como esses 2 querubins que cobriam a arca. Isso nos leva à seguinte conclusão: o pecado nasceu no coração de um anjo criado por Deus, perfeito, dentro do santuário. E se o pecado surgiu no santuário, é no santuário que ele hoje está sendo resolvido. Nesse exato momento, Deus está trabalhando no santuário em prol da salvação de nós, do ser humano, de todos nós. Então esse anjo,
por causa da sua formosura, sabedoria, ele se corrompeu. De uma forma inexplicável e ilógica, o mal surgiu onde não havia, no coração desse anjo. O profeta Isaías também nos chama a atenção para esse momento. E no capítulo 14 do profeta Isaías, ele fala também, usando a linguagem do rei de Tiro, também um texto que se aplica a esse anjo no seu estado antes da queda. Isaías pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? E essa expressão estrela da manhã, filho da alva, é daqui que vem a expressão Lúcifer, um anjo de luz, porque ele era a estrela da alva. Ele tinha ali no céu, ele era chamado filho da alva, a estrela da manhã, e ele foi agora lançado por terra. Isaías continua: tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui estão palavras proféticas que descrevem o sentimento no coração de um anjo que era perfeito e estava na presença do próprio Deus. Eu subirei aos céus, acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Esse anjo cobiçou a posição que pertencia somente ao Criador. Esse anjo quis ser maior que o ser que o havia criado. Quanto atrevimento, quanta petulância, pois assim mesmo é o pecado. O pecado é atrevido, o pecado é petulante. A criatura querendo ser maior que o Criador. Como que isso era possível? É por isso que a gente afirma, o nascimento do pecado, o surgimento do mal nesse universo, ele é ilógico, ele é irrazoável. E por causa desse sentimento, a harmonia que havia no universo estava agora ameaçada. É claro que a divindade fez todos os apelos para que esse anjo voltasse atrás. A Bíblia ensina que Deus é amor. Ele ama todas as criaturas. Ele ama o ser que criou. E sem dúvida, conversas aconteceram para que esse anjo voltasse atrás, para que ele não avançasse na sua rebelião. Mas esse anjo, agora caído, estava decidido a levar avante o seu projeto, o seu plano de governo. E ele começou agora a disseminar no céu, entre os anjos, a ideia de que Deus não era tão bom quanto parecia ser. Ele começou a colocar na mente dos anjos de que se Deus fosse tão bom, não precisariam de haver leis, porque eles, os anjos, eram seres livres, não precisavam de leis. Ele começou a questionar o governo, as leis divinas, a autoridade de Deus. E é o livro de Apocalipse quem vai nos falar que houve então uma peleja no céu, uma batalha aconteceu no céu. Apocalipse capítulo 12, nos versos 7 a 9 nós lemos: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Escute aqui com atenção, meu querido amigo. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Aqui está a origem do grande conflito entre o bem e o mal em nosso universo. Esse grande conflito se originou no céu. Era um querubim cobridor que se rebelou contra Deus. Ele estava no Monte Santo de Deus, ele estava no próprio santuário. Foi dentro do santuário, a habitação de Deus, que o pecado surge. Agora ele começa a disseminar fake news no céu. Ele começa a questionar o governo e a autoridade de Deus. E chega a um ponto que ele não mais pode ser tolerado. Então houve batalha no céu. Essa batalha, ela foi física.
Deus e os anjos que não cederam à tentação, que não abraçaram a causa desse anjo rebelde, batalharam contra o dragão e os anjos dele. Aqui aparece a expressão Miguel. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Quem é Miguel na Bíblia? Ele é Cristo. É um título do próprio Jesus Cristo. E Jesus usa esse título todas as vezes que ele entra em conflito direto com as forças do mal. Então Cristo, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. E agora o Apocalipse, usando uma linguagem simbólica, vai dizer que esse anjo, ele é o dragão. O dragão, no Apocalipse, é um símbolo para Lúcifer, para Satanás. E ele agora consegue arrebanhar em sua rebelião 1/3 dos anjos de Deus. 1/3 dos anjos. O capítulo 12 de Apocalipse vai ensinar que o diabo, o dragão, com a sua cauda, ele arrastou a 1/3 das estrelas dos céus. E quando você vai para Apocalipse 1, verso 20, lá diz que estrela, no seu simbolismo profético, significa anjos. Então, em Apocalipse 12, o dragão arrasta com sua cauda a 1/3 das estrelas dos céus. Ou seja, 1/3 dos anjos de Deus aderiram à rebelião desse anjo rebelde. Agora há uma batalha física no céu. O texto continua: todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Você está prestando atenção no que está ensinando o livro do Apocalipse? O diabo foi expulso com os seus anjos. Expulso para onde? Para a terra. Então esta expulsão, ela acontece no céu, agora ele vem para a terra, e o conflito entre o bem e o mal, que se originou no céu, vai agora ameaçar o nosso planeta. Amanhã, na continuidade desta série, você vai ver como que o mal que surgiu no céu alcançou o nosso planeta. Como que esta serpente, expulsa lá do céu, vai seduzir o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. Mas isso é amanhã. Por hoje, entenda o seguinte: para que a harmonia pudesse voltar aos céus, depois de apelos feitos para que esse anjo se arrependesse, e depois de sua insistência no pecado, há uma batalha física e Lúcifer é expulso do céu. Ele é atirado para fora. Agora o grande conflito havia iniciado. No universo perfeito criado por Deus, uma nota de dissonância surgiu. Um ponto no universo deu origem ao mal, e esse mal precisava ser resolvido. Então, quando falamos dos conflitos que a humanidade vive, isso não começou aqui. Isso começou no céu. E é por causa desse anjo rebelde que se rebelou contra Deus que todas as mazelas acontecem com a humanidade. Mas esse anjo expulso do céu foi atirado para a terra. E aqui na terra, ele começa uma obra de destruição que nós iremos entender nessa série. O sofrimento humano que nós enfrentamos hoje, todas as misérias que a família humana passa, é porque há um grande conflito em andamento entre o bem e o mal. Não se engane, eu e você, vivendo aqui, estamos envolvidos num grande conflito entre o bem e o mal.
Os nossos olhos precisam ser abertos para que nós compreendamos de que além do material, do visível, do físico, há um mundo sobrenatural. Há um mundo onde existem forças do bem e do mal pelejando. E o ser humano está no meio desse conflito. De um lado, Satanás quer levar você para a destruição e para a morte, porque ele já está destinado a isso. Mas de outro lado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, junto com todos os anjos dos céus, aqueles que não se rebelaram, estão trabalhando em prol de nossa salvação. E eu e você temos que escolher nesse grande conflito de que lado nós iremos ficar. Ou do lado do Senhor, ou do lado de Satanás. Jesus, em seus ensinos, deixou isso claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Se amar um, vai aborrecer o outro. Ele falava do bem e do mal. Ele falava dele, de Satanás. Nesse exato momento, enquanto você parou comigo para estudarmos a Bíblia, os anjos de Deus se aproximam da sua casa. O Espírito Santo vem para trabalhar em nossa mente e nos ajudar a entender a vontade do Senhor. Nesse exato momento, quando você para dar valor às coisas espirituais, para estudar a Bíblia, quando você se interessa pelas questões espirituais, você tem a presença do Espírito Santo, você tem a companhia dos anjos, porque você está agora abrindo o seu coração à influência de Deus, lendo e estudando o livro de Deus. Agora não se esqueça, existem anjos maus aí fora. O diabo está andando ao redor da terra, causando todo o mal que ele pode causar. Ele vai tentar você hoje. Você será tentado todos os dias a fazer coisas erradas, a fazer escolhas erradas. E as pessoas estão todos os dias se colocando à mercê de um poder ou de outro, ou do poder do bem ou do poder do mal. Então, o grande conflito que o nosso planeta vive hoje, ele se originou no céu. Ele está em andamento. Mas nesta série, a respeito do grande conflito, nós iremos entender como que ele irá terminar. Isso mesmo. Você vai entender como que esse conflito que começou no céu, dentro do santuário, na presença do próprio Deus, você vai entender pela Bíblia como ele vai terminar. É só você não perder nenhum episódio da nossa série. Queridos amigos, há esperança para o sofrimento humano. Há esperança mesmo para a morte. Esse grande conflito está com seus dias contados. E muito em breve, a paz e a harmonia que havia lá no início, antes desse anjo se rebelar, ela voltará em nosso universo. E é isso que iremos aprender nesta série que hoje está começando. Meu querido amigo, minha querida amiga, nos próximos dias nós iremos abrir esse livro em busca de respostas. E você vai compreender por que o nosso mundo está vivendo períodos de guerra. Porque há tanta confusão, tanta discórdia, tanto sofrimento, tanto medo. Você vai entender. Eu e você fomos envolvidos nesse conflito. Nós precisamos deixar muito claro de que lado nós queremos estar. Eu espero que hoje você se submeta à influência do Espírito Santo de Deus, que você caminhe na presença dele, porque esse é o caminho certo que nós devemos seguir. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos esclarece hoje a origem do grande conflito entre o bem e o mal em nosso universo. Muito obrigado porque nós podemos conhecer informações sobre como Satanás se rebelou, como foi expulso do céu e também a promessa de que um dia a paz voltará a reinar em nosso universo. Nos acompanha, bom Deus, ao longo desse dia e nos ajude a Te servir de todo o coração e nos prepare para a Tua breve volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.